Nós estamos iniciando um novo mês e iniciando conversas aqui na Comuna sobre um novo tema. O nosso tema é Mesa no Deserto. E nós estamos falando, desde o mês passado, nós decidimos fazer uma viagem pelo Antigo Testamento. Então nós estamos revisitando todas as histórias do Antigo Testamento, com o objetivo de ler aquelas histórias e a partir das lentes de Jesus. Quando eu e você lemos o Antigo Testamento, nós temos uma maneira natural de ler, como alguns relatos históricos antigos de um povo distante do nosso. Em modo geral, dos cristãos, nem tão distante assim, porque há sempre uma empatia muito grande com o povo de Israel, mas há uma distância cultural, enfim. A nossa leitura, portanto, ela é a partir das lentes de Cristo. E por que a importância de nós lermos o Antigo Testamento a partir das lentes de Cristo? Porque Ele fez isso. Ele é o nosso Deus encarnado que veio nos ensinar o caminho, nos trazer a salvação. Ele é a revelação plena de Deus. Ele é o Deus que se fez gente e veio nos ensinar a ser gente. Então, toda a leitura do Antigo Testamento deve ser feita a partir das lentes de Cristo. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque eles aprenderam com o Senhor Jesus como ler o Antigo Testamento. Se nós não fizermos isso, nós caímos numa armadilha muito ruim, que é de fazer a leitura do Antigo Testamento com uma leitura meia mágica, colocar entre aspas aqui, aí você lê assim, mágica, aquela coisa meia cheia de misticismo, a gente acaba importando do Antigo Testamento os ritos, os rituais, as roupas, os símbolos que são para o povo do Antigo Testamento, para o povo de Israel, para aqueles tempos que eles estão vivendo, e trazemos para os nossos dias. E isso atrapalha a nossa leitura adequada do Antigo Testamento. Por quê? Se nós não precisássemos de Jesus para ler o Antigo Testamento, ele não precisaria ter vindo, nem nos ensinado a fazer essa leitura a partir das lentes dele, do olhar dele. O Antigo Testamento seria suficiente, mas não é. O Antigo Testamento é como se fosse um espetáculo de sombras, onde você vê uma história, ouve uma história, e ela em si mesma não traz uma mensagem definitiva para nós. Então Jesus vem e pega essas imagens, essas sombras, e diz que elas representavam Ele. Elas não eram claras, elas não eram definitivas. Mas quando Ele chega, Ele diz, eu sou claro, eu sou definitivo. É como se o Antigo Testamento estivesse falando de alguém que eles ainda não conheciam plenamente, até que aquele de quem eles falavam chegou, que é Jesus de Nazaré. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu leio a partir das lentes de Jesus. Isso, por exemplo, ajuda eu a evitar alguns comportamentos meio carregado de misticismos, como, por exemplo, trazer símbolos para dentro da minha casa ou dentro do culto, símbolos que remetem ao Antigo Testamento, como o candelabro, a Arca da Aliança, o altar do holocausto, aquelas roupas, né, que os sacerdotes usavam. Tem muitos grupos cristãos que usam isso. E isso é um pecado? Não, não é um pecado. Mas atrapalha a leitura deles do Antigo Testamento? Sim, atrapalha. Por quê? Porque em Jesus não tem mais altar, não tem mais holocausto, não tem mais candelabro, não tem mais roupas ou tolas sacerdotais. Porque tudo aquilo, quando estava acontecendo, era sombra, era um sinal daquele que viria e era o perfeito, que é Jesus. Amém, irmãos? Tudo bem? Então nós estamos falando sobre mesa no deserto. Então nós estamos revisitando a história de Israel a partir das lentes de Cristo e trazendo então as lições
que são práticas para o nosso dia a dia aqui no século 21. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, nos Salmos que nós vamos ler, Salmo 78. Eu vou pedir para os irmãos deixarem aqui no telão, o Salmo 78 na nova versão internacional. Que é a que eu uso aqui para fazer as leituras. E eu quero falar com vocês sobre... o mês passado nós falamos sobre Deus presente, né? E hoje eu começo essa sequência de estudos aqui, falando para os irmãos sobre a presença de Deus. Mesa do deserto, a presença de Deus é o tema do que nós vamos conversar hoje. Salmo 78, ele é um salmo longo, então eu vou pedir a sua atenção e a sua paciência para essa leitura. E gostaria que você prestasse atenção nela, porque ela já é a mensagem de Deus para nós. Ela faz um registro, faz um recorte da história do povo de Israel, que vai desde o período em que o povo de Deus sai do Egito, portanto Deus começa a cumprir a promessa que ele fez a a Abraão, que faria dele uma grande nação, e vai até o período onde Davi se torna rei em Israel. Então ele faz um recorte que é do período onde o povo de Israel é escravo, passa por um período onde eles são nômades e vivem como clãs, e vai até o período onde eles são agora uma monarquia, um sistema de governo monárquico. Esse período é um período longo da história de Israel. E essa leitura, ela faz uma espécie de radiografia da mente e do coração do povo de Deus. O povo de Deus, quando nós falamos do povo de Deus, em geral, passa na nossa cabeça a ideia de gente perfeita, de gente que não pisa na bola, de gente que não peca, de gente que não erra. Por exemplo, há pessoas que quando ouvem Jesus, ouvem a mensagem de Jesus, creem em Jesus, e aí houve uma outra coisa que Jesus ensina. Quem ouve ele e crê nele precisa casar com ele. O nome disso é batismo. Aí a pessoa fala, ixi, batizar. É igual quem não quer casar, né? Quem não quer casar... Eu estava correndo essa semana, irmão, fazendo uma prova aí. E na corrida é assim, você vai correndo, ouvindo o pessoal, e dois caras correndo na minha frente, e eles iam falando bem alto, né? E eu correndo perto deles, e não tem como você não ouvir, né? Então, eles assim... Rapaz, a minha mina está pressionando, cara, está pressionando. E o outro assim, rapaz, não dá bola não, não dá bola não, porque é só você entregar o documento que elas tomam conta. Eu falei, caramba, o papo aqui tá pesado mesmo, né? E o cara falou, não, rapaz, aqui tá indo tudo bem, tudo, mas eu já vi que sempre que casa parece que o negócio trava o outro. É isso mesmo. É só pegar o contrato que o negócio muda, rapaz. Muda do dia para a noite. É interessante isso, né? Como que duas pessoas que dizem que se amam não estão dispostas a assumir compromisso? Papel. Porque o papel parece que muda alguma coisa dentro da cabeça, enfim, não sei como é que funciona isso aí. Mas a conversa deles era essa. Que é uma conversa hoje comum, que você ouve em todo lugar, de tudo que é jeito. Então, nós estamos falando hoje dessa relação. Eu gostaria que você, quando lê comigo, faça essa analogia, essa relação de povo de Deus com Deus, a relação do povo de Deus com Deus, com a relação de duas pessoas que se amam. Por que duas pessoas que se amam não podem conviver bem? Por que duas pessoas que se amam não podem se entregar uma à outra? Por que duas pessoas que se amam não confiam uma na outra? Ou duas pessoas estão juntas e talvez a relação não seja de amor, seja só de troca, seja só de uso, seja só de objetivização da pessoa. Um e o outro são objetos. E o que você pode me dar e o que o outro pode me dar. Então eu gostaria que nessa leitura você ouvisse a leitura a partir dessa comparação que eu estou fazendo. Porque ela fica mais prática para nós. Vocês vão ler aqui comigo e vão perceber, por exemplo, que o Deus fala com o povo dele assim, eles não creram em mim.
E aí começa a vir uma série de desgraça em cima do povo de Deus. Aí você fala, então é obrigado crer em Deus? Se eu não creio em Deus, ele desce a marreta em cima de mim? Deus é bom ou ele é mau? Os caras não creem nele e tem lá os motivos deles para não crer. E como eles não creem, começa a vir um monte de desgraça em cima dele. Crer não deveria ser uma coisa natural, orgânica, instintiva, que flua, e não uma coisa que é obrigatória, porque se é obrigatória, é mais racional do que emocional. De novo, esbarra naquela questão do amor que nós já falamos. Quando a gente vai fazendo essa leitura a partir dessa relação que nós encontramos em duas pessoas que se amam, fica mais claro, mais fácil a gente entender. Então, hoje eu falo sobre a mesa no deserto e a presença de Deus. Salmo 78, poema da família de Asaf. Asaf é um levita, é uma das tribos de Israel, que são 12, e dentre essas 12 tribos, uma, e apenas uma, são aqueles que têm o ofício de sacerdócio, de oficiar no templo, fazer as cerimônias, cantar os cânticos para o povo de Israel. Então eles estão fazendo o papel deles. A partir do verso 1 diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Nós estamos falando de tradição. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Eles então porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, e obedecerão seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Só um parênteses aqui, esses descendentes de Efraim são os samaritanos, tá bom, irmãos? Para vocês encaixarem aí na leitura geral. Samaritano, vocês sabem que na época de Jesus era o tipo de gente que era totalmente discriminado pelo povo judeu. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Vendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Olha que essa moda é antiga, né? Põe Deus à prova, essa moda é antiga. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhe comida à vontade. Enviou dos céus um vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul.
Fez chover carne sobre eles, como pó, bandos de aves, como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. Isso aqui virou churrasco. E assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, estavam fazendo um lanchinho, acendeu-se a ira de Deus contra eles. Ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Que cena horrível, né, irmãos? A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos dele em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam. Ouça só, vê se tem alguma relação com a gente. Com a gente que eu digo, nós os humanos, né? Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam com fervor. Virava crente faixa preta. E depois se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca adulavam e com a língua o enganavam. Esse texto que nós estamos lendo é um texto poético. Então, numa linguagem poética, o escritor fala de uma relação, usando linguagens humanas, para falar de um Deus que evidentemente não é humano, mas é uma maneira da gente entender alguma coisa sobre ele. Então, com a boca as pessoas adulavam ele, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Olha que interessante. Terra solitária, deserto. Olha como fala de relação. Que Deus é esse que está solitário? Que povo é esse que está solitário? Que são milhares de pessoas um ao redor do outro. Mas o termo é esse, solidão. É essa falta de conexão, seja com um ou com milhões, né? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na terra de Zoan. E aqui eles vai falar daquelas 10 pragas que Deus usou contra os egípcios para libertar o povo deles lá do cativeiro do Egito. Então ele diz assim, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoravam e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminhos para a sua ira, não os poupou da morte, não os entregou, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. E agora ele entra na última fase, que é quando o povo entra na terra de Canaã, e não é mais um povo peregrino, mas agora vai se estabelecer como uma nação. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança, e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles
puseram Deus à prova. Eles ficaram treinados com esse negócio de provar Deus. E foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como seus antepassados confiáveis, como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos que lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se, rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló e tenda, onde habitava entre eles, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanentemente à humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mão experiente, os conduziu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, pedimos que ela continue nos falando, nos instruindo, que ela seja escrita em nós, em nossa mente, em nosso coração, que ela nos molde a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fale conosco, Senhor, nos conduza ao caminho de vida e de luz, e que nós possamos hoje experimentar a sua presença e perceber como ela é essencial na nossa jornada, é o que nós pedimos em nome de Jesus. No texto que nós acabamos de ler, ele fala bastante dessa relação de deslealdade, de provocação. É como se tem um casal dentro de uma casa e há sempre um está cuidando do outro, e aquele que é cuidado sempre tem um comportamento de provocação, tá? E aqui não vamos cair aqui na bobagem de fazer relação de quem é quem é o marido e quem é a esposa, tá? Vamos eliminar essa ideia e vamos pensar na ideia de um que é provedor e o outro que recebe a provisão. Um que é cuidador e o outro que é cuidado. É evidente que na família, na relação de familiar, não acontece só assim, porque justamente é uma troca onde os dois provêm, os dois cuidam, os dois se ajudam, os dois se sustentam. Mas na relação que nós encontramos aqui, há uma tensão entre o povo de Israel e na sua relação com Deus. Olha como ele termina esse Salmo 78, né, no último versículo. Aqui no verso 72, ele fala, e de coração, vamos ler comigo aqui? Isso, vamos ler junto aqui, ó. E de coração, Davi os pastoreou. Vamos de novo, só no comecinho? De coração íntegro, Davi os pastoreou. Olha, até aqui, o que nós lemos foi falta de integridade. Ele encerra o Salmo dando para a gente uma chave, dizendo que tem um jeito de se relacionar, que não é o jeito que significa ser perfeito, porque perfeito é só Deus, é uma loucura, é uma bobagem, é uma distorção do pensamento religioso, entender que alguém pode ser perfeito. Então alguém diz assim, olha, agora eu vou seguir Jesus. Putz, eu tenho que ser perfeito. Não, você não vai ser perfeito. Você não é perfeito. Mas, quando a palavra de Deus nos alcança, ela está nos chamando para o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho é um percurso que eu faço.
Então ele diz assim, ó, eu sou a porta. Eu reforço uma fala nossa aqui frequente. Eu sou a porta, você entra por mim. Mas ele também diz, eu sou o caminho. Então, portanto, você anda nele e com ele. Mas ele também é o nosso alvo. Você chega nele finalmente. Então, ele é minha porta de entrada, ele é o caminho e ele é o meu alvo. Em resumo, Jesus é onde eu estou sendo transformado. Jesus é o processo de transformação na minha vida. Então, quando ele me chama para caminhar com ele, como ele chamou, por exemplo, Pedro, nós estávamos estudando junto com os irmãos do Louvor essa semana, as cartas de João. Eu estava lembrando disso. O Pedro, irmãos, foi chamado, o João foi chamado junto com o irmão dele, né, o Tiago, e Pedro foi chamado primeiro, mas os três andam juntos. O João e o Tiago são dois caras estourados, nervosos, não é nem pavio culto, eles não têm pavio. É tão assim que eles entram numa cidade e aí eles pregam o evangelho, o pessoal fala assim, da área, sai daqui, a gente não quer ouvir vocês não. Aí eles chegam para Jesus e falam, Jesus, quer que a gente manda descer fogo do céu e mata todo mundo? Aí Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ele está falando, vocês têm um espírito aí que não é o meu, e vocês não estão se enxergando. O Pedro, ele era provavelmente do grupo do partido dos sicários, que é o partido de rebelde contra Roma, e os caras andavam com peixeira. Por isso que ele corta a orelha do homem lá, do Malco, lá no jardim do Getsemane. Os caras vão prender Jesus, ele puxa a peixeira, corta a orelha do cara. Ele é um pessoal que não é gente boa, certo, gente? É um pessoal violento, é um pessoal cheio de ressentimento. São pessoas que têm motivos para se vingar, motivos para buscar a sua própria justiça. Por quê? Eles se sentiam injustiçados. Injustiçado pelo império, injustiçado pela exploração, injustiçado pelos religiosos. Ora, mas nós, em alguma medida, também nos sentimos assim. Basta estar na vida para você se sentir injustiçado. Há sempre alguma injustiça acontecendo com a gente, que justifica um ser radical num sentido, o outro ser radical no outro, que justifica, por exemplo, alguém está sempre com a peixeira, seja ela literal, seja ela a peixeira, né, de palavra, sempre lançando palavra para machucar, para ferir, para mostrar que ninguém controla e me controla, ninguém põe a mão em mim, eu estou cansado desse negócio da vida. E tudo isso que é ruim, é verdade sobre nós e pesa sobre nós, também pode nos produzir em nós um sentimento que é o sentimento de que nós somos um barco largado na vida, sem direção, que nós estamos no mar da vida sem rumo. Quem vai acertar? Quando vai acertar? Eu li o livro dos 7 passos do sucesso, dos 3 passos da riqueza, dos 8 passos para não sei o quê, cansei de tanto passo, não funciona nada, só funciona para quem faz o livro e vende, que dá dinheiro. Eu que compro não está resolvendo nada. Cansei disso, cansei de campanha, cansei de ir no culto, cansei de ir na igreja, cansei de pastor, de igreja, de instituição. Eu cansei disso. Cansei de governo, cansei de democracia, cansei de socialismo, cansei dos modelos humanos, estou cansado. Tentei no namoro, no casamento, tentei na política, cansei. O casamento não, né, como é que o pessoal normalmente fala? É um jogo de loteria. E na política é tudo gente corrupta. E aí vai se perdendo as esperanças. E a sensação é que a vida é isso, está-se num barco e andando no caos e não há sentido para nada. Esse era o sentimento do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Eles ficaram 400 anos escravizados, sendo desfigurados, descaracterizados, deformados, esquecendo as suas origens, a sua tradição, e recebendo apenas uma nova cultura, uma nova religião, um novo pensamento, um novo jeito de andar, um novo jeito de vestir, um novo jeito de falar, sendo moldado a uma nova cultura. Eles estão desfigurados, revoltados. Eles não são uma nação, eles são um bando de escravos. E Deus vai conduzir eles para o deserto no processo de reorientação, de reeducação, vai dar uma constituição para eles, até que depois eles viram uma nação lá na terra prometida. São processos que vai nos mostrando que eu e você, assim como Pedro, Tiago, João,
estamos na vida, a vida é injusta. A vida é injusta, então bem-vindo à vida. Essa é a vida. A pergunta que eu sempre faço é: quem quer sair dela? Levante a mão. Para quem não crê no céu, a pessoa diz: bom, eu estou aqui, eu sou existencialista, eu só creio na existência, é o que tem, é o que está aqui, acabou disso aqui, não tem mais nada. Para o materialista, ele fala: eu creio na matéria, na ciência, no que se comprova, no que eu possa apalpar. Então é isso, passou disso, não tem mais nada. E para o religioso, ele diz assim: não, eu creio na eternidade. Mas para os que creem na eternidade, quem quer morrer hoje? Então parece que todo mundo que entra na vida não quer sair dela. Por quê? Porque a vida é algo que não vem de nós, foi Deus que nos deu. E isso já nos mostra a sua graça, sua bondade, a sua misericórdia, que tem alguém que é anterior a mim e a você. E que só por isso eu e você precisamos abrir os ouvidos, porque é possível que aquele que nos deu a vida também nos tenha um caminho para caminharmos nela. E é isso que ele está fazendo com aquele povo que está no cativeiro, que ele tira e traz para a terra da promessa. Ele vai se revelando àquele povo. O Deus, Criador dos céus e da terra, é aquele que nós dizemos que é bom. E a Bíblia diz que Ele é bom, e eu pessoalmente experimento esse Deus e digo que Ele é bom. E que bênção se for assim com você também. Mas olha que interessante. Esse povo de Deus, ele experimenta, Deus quando vai tirando esse povo lá do Egito, Ele usa a natureza para mostrar para o faraó e para os deuses de faraó. Faraó tinha muitos deuses, os egípcios tinham muitos deuses. Então Deus usa a natureza e para mostrar para faraó que os deuses que ele tinha eram deuses, obras da mão dele. Mas que ele, Jeová, era um Deus que estava aparecendo, que os egípcios não conheciam. E que o povo hebreu conhecia de alguma maneira. Então ele usa pragas. A gente chama de pragas, mas na verdade é um descontrole da natureza que vem sobre aquele lugar e vai trazendo um processo natural, né? de destruição, até chegar finalmente na morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. Então Deus tira aquele povo do Egito. Aquele povo que está no Egito, eles estão com esse sentimento de revolta, de que eu estou largado na vida, de que ninguém cuida de mim, que tem um Deus no passado aí, que nossos antepassados falaram, mas cadê ele? Se eu estou aqui no Egito, se eu estou escravizado, se eu estou passando necessidade. A coisa que sempre passa na nossa cabeça é assim, irmãos: Deus tem todo o poder. A outra, Deus é bom. Se Ele tem todo o poder, por que Ele não me dá tudo o que Ele tem, o que eu preciso? Segundo, Ele é bom. Se Ele é bom, Ele me ama. Quem ama e pode tudo, dá tudo para aquele que é amado. Se eu não tenho tudo que eu necessito por quem diz que me ama, essas duas coisas tornam uma dúvida: ou Deus não tem todo o poder, ou Deus não me ama. Por quê? Porque esse é o nosso raciocínio lógico humano. O filho, quando é pequeno, em geral, ele pede para o pai e para a mãe: pai, quero isso, quero aquilo, não é assim? Quero o brinquedo, quero aquele outro. Se for na loja, ele quer. Por quê? Ele só sabe que o pai e a mãe produz. O pai e a mãe pode. Ele quer, é amado, então o pai e a mãe têm que dar. Hoje nós lidamos, inclusive, com um problema difícil, né? Que é por conta dos pais, os dois saem para ir trabalhar, e aí fica longe dos filhos, os filhos ficam com alguém, e aí vem esse sentimento de culpa, e aí hoje é um tema discutido em tudo que é ambiente, sobre como que os pais têm dificuldade de corrigir, disciplinar, medir aquilo que vai dar aos filhos. Por quê? Por causa da culpa. Estou sempre ausente, então vou compensar de alguma maneira. E isso parece que está em nós isso, e nós transferimos isso para Deus. E se Deus me ama e tem todo o poder, Ele tem que me dar. Mas aí eu passo dor de barriga, eu fico doente, eu perco alguém, eu perco emprego, eu faço curso e não passo, eu faço lição de casa e não sou promovido. Eu estou na vida, estou num ambiente cultural, social, religioso, enfim, vem esse sentimento sobre nós, como veio sobre Israel. E Deus faz milagres. Talvez alguns de nós possamos dizer aqui que nós já experimentamos milagre de Deus. Você já experimentou algum milagre de Deus?
Deus é bom, né, irmãos? Eu vou citar um exemplo que eu já citei outra vez aqui, que eu acho muito legal. Tinha uma pessoa que vinha aqui na reunião, e ela vinha e ela sofria muito de dor de cabeça. Então, toda vez que ela vinha, ela chegava ali na porta, já fazia assim: ô pastor, pô, irmã. Aí ela acabava a reunião: o senhor pode me ungir? Claro. Eu tenho dor de cabeça, mas era uma enxaqueca, parece que era bem forte. Então, falei: faz o seguinte, toda vez que a senhora vier aqui, eu vou ungir a senhora, tá bom? Tá bom. Aí ela vinha ao culto, vinha à reunião, e eu ungia ela, ungia duas, eu não sei quantas vezes ungiu, eu sei que um dia ela parou de vir. E aí, eu nas minhas andanças aqui pelo bairro, um dia eu encontro ela aí na rua, e aí encontrei aquela pessoa, ela não era membro da igreja, ela só vinha aqui, né? E como é que a senhora estava? Graças a Deus, nunca mais senti dor de cabeça. Foi mesmo? E a saúde? Estou bem, foi bom demais ir lá na igreja. Obrigado pelas orações. Mas por que a senhora não vai mais? Não, estou bem. Ué, para que você vai no médico? Por que você vai no hospital? Você vai no hospital quando está doente, você vai no mercado quando precisa comprar alguma coisa. Fora isso eu estou no meu ambiente de conforto, é assim que é. Você não é assim? Sim ou não? Eu sou assim, e na compreensão dela, ela também estava fazendo isso. Olha que interessante. Os milagres de Deus que nós vemos no Antigo Testamento, são milagres que os egípcios veem. Se você faz a leitura do texto do Antigo Testamento, você vai observar que não só muita gente do povo, como alguns sacerdotes, vendo o que Deus fez através das mãos de Moisés para livrar o povo dele, creram em Deus. E no final você ainda vai ler que muita gente que estava lá no Egito, seja egípcios, seja pessoa de outras nações, seguiram com Israel quando eles foram para o deserto. Arriscaram. Por quê? Nós estamos no caos, vamos embora. Se é para morrer, vamos morrer de fome no deserto, pelo menos a gente vai com esse Deus que está dando comida e resolvendo alguma coisa. Então eles vão para o deserto. Ô Silvio, obrigado, você é usado mesmo. Obrigado, Silvio. Então eles vão com eles para o deserto. Mas olha que interessante. Eles viram o milagre de Deus. Nos dias de Jesus, irmãos, Jesus cura muita gente, ressuscita pessoas, faz milagres extraordinários. As pessoas veem o milagre de Deus. Mesmo os que não creram, viram o milagre de Deus. Alguém pode dizer assim: olha, se você não crê, você não vai ver. Mas Deus faz tanto milagre, que mesmo você que não crê, vê coisas que você diz: eu não sei como é que é isso, mas eu vi, eu não acredito. Vou falar que é a ciência, vou falar que é o cosmo, vou falar que são as energias, mas eu vi alguma coisa diferente acontecer. Então Deus faz milagres que até quem não crê, vê. Deus faz milagres e supre a necessidade daqueles que buscam, ou daqueles que precisam. Jesus fez muitos milagres e muitas pessoas no passado experimentaram esse milagre dele, mas nem por isso creram nele. Por exemplo, Jesus, usando essa imagem aqui que nós lemos no Salmo 78, ele diz para aquela multidão, para uma multidão que está ao redor dele, ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz assim para os religiosos: os pais de vocês comeram o maná no deserto. O que era o maná, irmão? Uma espécie de como é daquela farinha que... trigo... agora esqueci o nome. É um negócio que a gente come de manhã. Não. Aveia. Desculpa, irmãos, isso aqui fica enrolado assim. Mas é aveia, né? A imagem que se tem, a ideia que se tem, o que os comentaristas dizem, é que o maná que caía do céu era alguma coisa parecida com isso. E era uma espécie de... Era um carboidrato. E vinha e caía sobre Israel. Fora isso, ele também mandou carne. Então vinha as aves, ele soprou um vento lá oriental, veio as aves, caiu, enfim, eles se alimentaram. Então eles se alimentavam. Deus mandava o alimento para eles. Jesus, quando vai fazer o milagre de multiplicação, ele diz para aquelas pessoas assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala para os religiosos: os pais de vocês comeram o maná do deserto, mas o maná deles
matou a fome deles e acabou. E depois eles morreram. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que quando vocês comerem, vocês não vão morrer mais. E ele multiplica o pão e multiplica os peixes. O pessoal, irmãos, está comendo pãozinho e peixe. Por isso que me vem essa imagem. Estão no churrasco, todo mundo comendo pão e peixe. Lá no deserto, todo mundo comendo carne, comendo aquela comida gostosa que chegou. Quando eles estão comendo, lá no deserto, quando eles estão comendo, a ira de Deus se acende, se manifesta e muitos morrem. Não sei se foi entalado, o que foi, mas morreram. Lá com Jesus de Nazaré, o pessoal está comendo lanche, irmãos. E quando eles estão comendo, Jesus fala assim: quem não comer do meu pão quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Você imagina o pessoal na hora. O que é isso? Quando ouve, eles estão comendo lanche, e Jesus começa a dizer: olha, vocês têm que participar de mim, vocês vão comer minha carne e beber meu sangue. Ele começa a falar de uma linguagem que está mais ligado à relação. Eles então ouvem a mensagem de Jesus, e Jesus começa a falar um pouco sobre quem ele é, e logo eles abandonam Jesus. O que eu quero dizer com isso é que os milagres de Deus, cura, porta aberta de emprego, restauração de situações, solução de problemas dentro de casa, cura pessoal, cura de pessoas que nós amamos, isso está nas Escrituras, esteve nos dias de Jesus, esteve nos dias dos apóstolos e está nos nossos dias. Não tem a ver com quanto nós somos bons, não tem a ver com quanto nós somos perfeitos, tem a ver só com a graça e misericórdia e bondade de Deus. Deus, Ele cura, Deus, Ele sara, Deus, Ele dá graça, Ele sustenta, Ele ajuda. Mas eu quero ler um texto para vocês, para encerrar essa conversa hoje, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 15, que fala dessa relação de troca, dessa relação de duas pessoas que estão convivendo e um objetifica o outro é um objeto, ou o outro é uma fonte de recurso. Por que você está com fulano? Porque ele me dá isso, ou ela me dá aquilo. Por que vocês estão nessa relação? Não, porque eu estou recebendo alguma coisa. Como que é a minha e a tua relação com Deus? Como era a relação de Israel com Deus? Como era a relação das pessoas que seguiam a Jesus com Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 15. Até aqui tudo bem, irmãos? Eu já vou encerrar. Mas ok aqui, está claro? Essa conversa? Mateus 7, 15. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, ou seja, comportamento. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, como eu conheço quem é falso profeta ou não? Pelos frutos, pelo comportamento deles. Não, mas não pode julgar. Não, Jesus acabou de dizer que é para olhar os frutos. Isso não é julgar? Não, isso não é julgar. Isso é usar os olhos que o Senhor nos deu, o bom senso que o Senhor nos deu, o nosso senso de justiça. Não, quem faz isso é ladrão. Não, mas é em nome de Deus. Então, é um ladrão em nome de Deus. Quem faz isso é um adúltero, um prostituto. Não, mas ele é religioso. Então, é um religioso, adulto e prostituto. Ah, mas ele é gente boa. Então, é um gente boa que produz frutos de gente ruim. Então, é comportamento. Só que Jesus segue, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai. Quando nós lemos o texto lá do Salmo 78, e duas vezes pelo menos está escrito assim:
eles tentaram a Deus. Outras vezes está escrito, eles foram infiéis a Deus. Outras vezes está escrito, eles foram desleais a Deus. Então o comportamento deles é sempre de alguém que vê em Deus um objeto. Eles aprenderam assim no Egito. Deus é alguma coisa forte que dá. Você faz lá o que Ele quiser, faz a sua oferta, sua oferenda, seu despacho, seu culto, sua reza. Você faz alguma coisa, faz um chamego nele, faz uma coisa que deixa ele feliz, Ele te dá. Tá? É mais ou menos isso. Eu não sei se isso está mais parecido com pai ou vô. E vó, aí quem é avô de vó depois que me fala, né? Mas fez um chamego, deu. A ideia que eles têm de Deus no Egito é essa. Eles levam essa ideia para a relação com Deus. Jesus está dizendo a mesma coisa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai não é ser perfeito. Nós encerramos a leitura do Salmo 78 falando sobre Davi. Davi, irmãos, é um cara que a Bíblia diz que ele era um cara segundo o coração de Deus. Deixa eu te falar em 3 palavras que esse cara, segundo o coração de Deus, matou, prostituiu, enganou a nação. Ele era um cara extremamente atrapalhado. Mas ele era íntegro. O profeta Jeremias diz assim, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar. Quando? Quando vocês me buscar sem máscara, sem falsidade, sem querer me impressionar. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscar com coração inteiro. Inteiro é íntegro, sem máscaras. Ah, Deus, você sabe, lembra o Salmo 78 que nós vimos? Vinha a aflição, vinha a tribulação, vinha a morte contra eles, o que eles faziam? Ia para a campanha. Senhor, você é minha rocha. E pode fazer campanha, viu, irmão? Você quer fazer campanha? Pode fazer, não tem problema nenhum. Isso aí muitas vezes estimula e ajuda alguém a chegar num objetivo. Não é disso que nós estamos falando. Eu só estou dizendo aqui como que a relação, o relacionamento entre o povo e Deus estava mais como esse relacionamento de troca. Então por que eu busco a Deus? Porque Ele me dá. E se Ele parar de me dar? Eu arrumo outro Deus. Essa é a relação de Israel com Deus no Antigo Testamento. Essa é a relação dos discípulos de Jesus, da grande maioria, com Jesus. Enquanto Ele está fazendo o milagre, nós estamos seguindo Ele. Quando Ele diz que eu tenho que ir para a cruz com Ele, eu dou linha. Então o Senhor fala assim, que nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Não é ser perfeito, mas é reconhecer como eu sou imperfeito, como eu sou errado, como eu sou um pecador, e como eu preciso da salvação de Deus, mais do que o pão, mais do que a cura, mais do que a provisão, eu preciso da presença dEle na minha vida. É isso que me sustenta. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, ouça aqui, irmãos, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Então tem gente que profetiza no nome de Deus. Em teu nome nós não expulsamos demônios? Sim, tem pessoas que expulsam demônios. Nós não realizamos muitos milagres? Sim, os milagres de Deus é por graça e misericórdia. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês praticam o mal. Uau, né? Ele está falando do quê? Ele está falando milagres, línguas estranhas, profetizar, fazer maravilhas. Tem a ver com a minha bondade com todos. Quem crê, quem não crê, o sol nasce para justo e para injusto. Isso não é o sinal de que Deus está com você. Agora Ele está dizendo que a presença dEle é só para quem ama Ele. Porque quem ama, ouve. Quem ama, atende. Quem ama, atenta, no sentido de estar atento, né? Quem ama, está atento
ao que o meu amado está me dizendo. Por exemplo, minha mãe e meu pai, que me amavam, falavam coisas que eu não gostava de ouvir. Hoje eu concordo que eles tinham razão e eu estava errado. E hoje eu faço isso com os meus filhos. E nem sempre eles vão me ouvir, porque esse é um caminho que nós caminhamos. E quando nós lemos o Salmo 1, 78, nós começamos ouvindo o salmista dizer assim, o Asaf dizia assim: ensine os filhos de vocês o que vocês aprenderam de como Deus foi fiel. E se vocês ensinarem isso direito, eles vão ensinar para os filhos deles, que vão ensinar para os seus netos, que vão ensinar para os seus bisnetos. E é possível que eles não sejam tão ruins quanto vocês. Alguém disse para nós que nós somos a última bolacha do pacote. Jesus está dizendo que não. Eu e você podemos receber muita coisa boa de Deus, mas o que eu e você precisamos desejar ardentemente, desesperadamente, é a sua presença. A presença de Deus é para aqueles que o amam. Nossas reuniões, nossos encontros, certamente tem que ser menos de Deus me dá algo, e Deus, eu quero te sentir dentro de mim. Eu quero sentir o seu amor, eu quero sentir a sua presença na hora que eu estiver discutindo com a minha mulher, a sua presença na hora que eu estiver discutindo com o meu marido, a sua presença na hora que eu estiver ensinando meus filhos, a tua presença na hora que a minha paciência foi embora, a tua presença na hora que eu quiser passar sobre alguém, em cima de alguém na faixa lá do trânsito, a tua presença quando eu estiver com raiva, a tua presença quando eu estiver sendo tentado, a tua presença quando eu estiver desejando pecar. Eu quero pecar, Senhor, mas eu preciso da sua presença. A sua presença, Senhor, quando eu for falar do Senhor, eu não quero falar do Senhor como se eu fosse o perfeito, eu quero falar do Senhor como um imundo, um sujo que encontrou o caminho e está se lavando todo dia no caminho. A presença de Deus em nós muda o meu olhar, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de vestir, muda o nosso jeito de nos relacionar. A presença de Deus me faz falar com Deus. O jeito que eu falo com Deus afeta o jeito que eu falo com o meu próximo. Amém, amados? Mesa no deserto. Pode Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Nós desfrutamos essa mesa diariamente. Como é bom orar e dizer: Pai nosso que está no céu. E sentir, o meu Pai é meu, mas também é teu, é nosso, e Ele está conosco. Amém, amados? Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus presente. Obrigado por se fazer presente em nós, obrigado por ser presente no nosso dia a dia, na nossa jornada, no nosso caminho. Obrigado por derramar sobre nós o Teu Espírito Santo. Não, Senhor, não merecemos, mas o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo, a Sua presença, que nos conduz por um caminho de integridade, de confissão de pecados, de reconhecimento de quem nós somos, de busca da Tua palavra para ser luz no nosso caminho. Nos ensine, Senhor, a ouvir a Sua voz e desligarmos, ó Deus, as vozes que diariamente estão falando através de mídias e de outras ferramentas que vêm, Senhor, até nós, nos distorcendo o olhar e a compreensão de quem o Senhor é. Obrigado por ser um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos traz o pão, que nos dá saúde para correr atrás do pão, um Deus que faz milagre em nossa vida e nos dá, Senhor, uma medicina que nos ajuda, mas sobretudo Deus que se faz presente dentro de nós, nos dando a sua paz e a sua misericórdia, nos dando graça, Senhor. Obrigado, pois a sua presença nos dá direção, e o caos da vida, Senhor, não nos engole, não nos destrói. No caos da vida nós sentimos a tua paz, a sua misericórdia e a sua bondade. Senhor, estamos indo para uma semana de desafios, mas uma semana de trabalho, uma semana, Senhor, de enfrentamentos, enfrentando a nós mesmos, a nossa natureza, as consequências das coisas que nós fazemos, e muitas consequências das coisas que as pessoas fazem ao nosso redor.
Senhor, nós estamos lidando com a vida, a sua dureza, a sua injustiça, a sua crueza, mas nós queremos a sua presença sobre nós, Senhor. Nos visite pela manhã e à tarde e à noite. Ponha na nossa boca, Senhor, a palavra de oração, de clamor, de súplica, para que o Senhor continue se movendo em nós e nos alegrando, Senhor, na vida, para a glória do teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.